lendo a sua história, a gente percebe que esse foco seu é praticamente desde sempre. É Parece tudo. que desde sempre você sempre teve um foco assim muito bem definido de tudo. É, tem Assim, e isso. eu acho curioso assim que o Aquiles Priester, ele tem um ser humano por trás que muita gente não vê. Porque assim, eu achei bastante interessante a fase em que seu pai se ausentou da família, porque ele saiu para trabalhar e simplesmente não voltou. Ele foi pra trabalhar, daí ele falou assim, acho que eu vou comprar um cigarro ali. E aí ele foi comprar o cigarro e nunca mais Nunca voltou. mais voltou. Então, eu acho interessante porque assim, ele sumiu. E eu percebo na sua história que não ficou nenhum rancor, não ficou nenhuma mágoa, ou chegou em algum momento você levou para esse lado assim de, pô, ele sumiu e tal. Porque eu acho curioso que quando você esteve bem de vida, quando você começou a avançar na vida, digamos assim, você foi a pessoa que procurou ele e ajudou ele 2 vezes. Comprou, mobiliou a casa dele, mandou ele lá para Foz, Aham, e mobiliou a casa toda dele 2 vezes, aham. inclusive. É. Sim, não teve nenhuma mágoa. Quer dizer, esse ser humano, Aquiles Priester, o homem Aquiles Priester, é um cara gigantesco. Porque poucas pessoas fariam isso. Muitas Cara, pessoas levariam pro lado da mágoa, de... Pô, me eu, abandonou. eu acho que é o seguinte, como a gente era muito, como eu era muito novo, entendeu? Eu acho que, tipo, a minha irmã, pra ela foi muito mais pesado esse negócio do meu pai se ausentar, porque ela já tinha de 18 para 19 anos, então ela teve que abrir mão de coisas que a turma dela fazia, tipo assim, uma das maiores mágoas que ela tem na vida foi ela não poder ter ido com os amigos de Foz pro primeiro Rock in Rio, entendeu? Porque o dinheiro que ela ia usar nisso ela teve que botar na casa. Então ela meio que assumiu a casa. Então assim, eu senti a perda do meu pai, né, a falta dele, mas não tanto quanto ela, entendeu? Então assim, eu acho que para ela foi mais difícil passar por cima disso, né? E depois geralmente os pais de uma certa forma eles têm um elo muito importante com os filhos, né? Total, total. Mas assim, eu tô te falando assim, como, tipo, eu via no meu pai, o que eu queria era que meu pai sentisse orgulho de mim, né? Isso é uma coisa que as pessoas, que independente do teu pai ter sido um pai ruim, que te maltratou, que te bateu, ou que foi um pai muito legal, que te apoiou o tempo inteiro, você sempre quer que ele tenha orgulho de você. Então, muitas vezes aquela falta dele faz com que você se torne uma pessoa melhor. Tipo assim, fala, puta, esse foi um exemplo que eu sei que eu não quero ser assim. Se eu tiver um filho, um dia, eu não quero que ele se sinta da forma como eu me senti. Abandonado ali, né? Abandonado, ou então, pô, todos os outros meninos, os pais iam lá nos jogos e meu pai nunca ia, entendeu? Então era assim. E aí quando ele ia, tal, aí, porra, natural que o filho fique nervoso, tal, não sei o quê. Aí você Quer não... impressionar, né? aí você não desempenhava muito bem, falou, porra, você não jogou porra nenhuma hoje. Então aí destruía você totalmente, entendeu? Então, Não, assim... sim, sim. Mas assim, eu nunca tive... Sempre que eu pude ajudá-lo, eu ajudei, entendeu? Mas eu costumo falar assim, cara, que o meu pai ele sempre foi uma pessoa muito única, cara, em tudo, né? Tipo, se você vê a história dele com o Adoniran Barbosa, é uma coisa assim que aquela música, né? Saudosa Isso. Maloca, aquilo narra como que eles viviam naquela época, entendeu? Isso pouca gente sabe. Tipo assim, você não vem de uma família de músicos. É. Mas o seu pai teve ali participação na saudosa maloca do Isso. saudoso Adoniran Barbosa, Aham. que faz parte praticamente da cultura Da brasileira. cultura essa música. brasileira, Então, exatamente. quer dizer, você não veio da família de música, mas tem essa música aí na sua O história. meu pai contou essa história, ele falou o seguinte, não, porque a gente era muito amigo e a gente morava junto, né? A gente morava no Jaçanã. E aí ele falou assim, no momento que eu tive a chance de ir para África do Sul, que apareceu a chance para eu ir trabalhar lá, isso a minha mãe me contou recentemente, ela falou assim, não, ele queria ir sozinho, ele queria me deixar com os 3 filhos que já tinha aqui, né? Que era o Sansão, o Demétrios e a Dalila. E aí tinha mais o Davi, que era do primeiro casamento do meu pai. E aí ela falou, não, eu não vou ficar aqui não, eu vou ir junto. Então ela passou todos os perrengues
O meu pai queria ir junto porque ele sabia que não ia ser fácil, né? A mudança, mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita garra, né, cara? Muita fibra. Muita A fibra. história é assim, é ela que praticamente criou vocês em boa parte da vida. Na ausência do seu pai, quem... Né? Ela foi a pessoa que se importou com os filhos e falou assim, eu vou manter eles juntos, entendeu? Mesmo tendo a individualidade de cada um, a gente vai ser família. E aí, quando meu pai apareceu outra vez, eu acho que ele ficou tipo de 85 até 89 fora, assim, ele apareceu, a gente ficou sabendo que ele já tinha outra família. Com outros filhos, né? Exatamente. E aí esses outros filhos, que são os meus irmãos, né, de uma certa forma, eu também ajudei eles nessa segunda fase do meu reencontro com meu pai. Entendeu? Porque segundo a sua história mesmo, o seu pai estava numa situação bem... Parece que ele perdeu a esposa, alguma coisa assim, né? Exatamente. Aquela que ele tinha se juntado, ele teve 3 filhos com ela. Isso. Aí ela Isso. acabou com a vida dela, alguma coisa assim. Então, quer dizer, seu pai ficou ali numa situação bem difícil e quem veio para socorrê-lo... Recentemente eu ouvi uma outra versão, que tipo assim, a primeira versão que eu tinha escutado foi que ela se atirou na frente de um ônibus. E na verdade, me parece que o que aconteceu foi que ela teve um derrame. E aí ela caiu e o ônibus pegou ela. Então, são essas histórias. Mas, de qualquer forma, é uma coisa traumática, né? E aí o meu pai, já com idade avançada, se viu com 2 filhos pequenos, né? E aí meu pai, tipo assim, ele nunca teve muita paciência com filhos pequenos. E aí, de repente, ele estava numa situação daquelas que ele não tinha outra pessoa para ajudar ele como ele tinha antes, entendeu? Então, eu tenho certeza, assim, que o Bernardo e o Franz, assim, eles passaram por coisas que talvez a gente da primeira geração não tenha passado, porque a minha mãe estava junto. Faz diferença, não? Faz total diferença. diferença. E nem da parte deles. Acredito eu que é o sonho de todo fã de metal ver essa formação junta novamente um dia. Eu sei. Sim, seria uma realização. O Edu Falaschi falou recentemente que ele está chegando num desfecho da história dele com o Angra, que ele está chegando a um consenso com eles lá, estão acertando algumas coisas. Uhum. Existe a possibilidade, num futuro próximo, de uma turnê daquela versão épica do Angra? Cara, com aqueles Priester? Deixa eu só falar assim, ó.